Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 24 do estudo de Espiritismo nível básico. Nesse estudo, nessa série de vídeos, nós estudamos o Espiritismo. E a melhor maneira de estudar o Espiritismo é lendo o Livro dos Espíritos. Então, nosso objetivo principal é ler o Livro dos Espíritos, da primeira pergunta até a última pergunta. E nós viemos fazendo isso na sequência, nós já estamos na aula 24. Eu recomendo que você faça as aulas anteriores também para seguir a sequência, porque existe uma sequência de aprendizado no estudo, no material todo que o Kardec montou, ele como um professor discípulo de Pestalozzi, então ele tem toda uma metodologia de ensino, né? Que ele utilizou em seu material, em suas publicações. E o Livro dos Espíritos, como vocês sabem, como nós já falamos lá no vídeo número 1 da aula 1 desta série, foi o primeiro livro. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que ele fez. Por isso é o ideal para quem está iniciando. Bom, a gente sempre lê o Sinal Verde e em seguida o Livro dos Espíritos. E é isso que nós vamos continuar aqui. Hoje, no Sinal Verde, nós vamos ler, então, uma página chamada Perguntas. Perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto. Visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração, com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de alguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tornar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Muito bem, o texto todo ele em cima de perguntas, né? Indagações, e quando se deve fazer, quando não se deve fazer, que tipos de perguntas, né? Se deve fazer ou não, né? Basicamente esse é o texto que nós lemos agora. Bom, dos pontos importantes que eu vejo aqui, os mais assim que me tocaram aqui, né? Observe as próprias indagações antes de formulá-las. O que significa isso? Aquilo que a gente sempre fala. Para pensar sempre, liga sempre o raciocínio, sempre a parte racional na frente. Não deixe que as palavras saiam por sair sem o raciocínio antes. E que raciocínio é esse? É aquele raciocínio de isso que eu estou falando, ou que eu estou pensando e vou falar em seguida, isso serve de alguma coisa? Isso é bom? Isso vai trazer o bem para mim, para essa pessoa? É necessário, é útil do ponto de vista de vai fazer o bem, vai ajudar em algo? Então são as perguntas assim que a gente tem que rapidamente no raciocínio pensar:
em silêncio, porque o silêncio também é uma prece. O silêncio é uma prece. Então, muitas vezes, pare, pense em silêncio antes de fazer a pergunta. Não fique falando, porque quando isso acontece, a gente acaba entrando no repente, a gente acaba entrando no automático, a gente acaba entrando no improviso, aquilo que eu digo sempre para a gente evitar, porque muitas vezes no improviso acaba vindo muita besteira do nosso subconsciente ou de algum amiguinho que está perturbando você e querendo que você fale alguma besteira para arrumar algum atrito, alguma coisa desse tipo. Né? Então, para evitar, para a gente dar um corte logo, não, tudo que eu falo, eu penso antes. Essa é a maneira recomendada da gente fazer. Né? E sempre racionalizar, pensando, olha, realmente, isso é útil, né? Isso que eu vou perguntar vai ajudar em alguma coisa, porque na maioria das vezes o silêncio ajuda muito mais. Na maioria das vezes um abraço e um sorriso é tudo que o seu amigo ou a sua amiga quer. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto. Visitar amigos ou recebê-los sem pergunta. Ah, mas por que você veio? Né? O que você está fazendo aqui? Não, por quê? Receba, dê um abraço, dê um sorriso. Né? Isso é o que importa de fato. Às vezes a pessoa precisa disso. Ou precisa muitas vezes ser escutado. Então ouça, faça essa caridade. Escutar uma outra pessoa falando, explicando, contando a sua vida, mas sem perguntar. Deixe-o falar. Se você perceber que ele precisa de alguma recomendação, ajude. Se ele pedir, ajude. Mas escute, saibamos escutar. Antes de perguntar. Arrede da boca as inquirições. Aí são aquelas perguntas, mas o que você está fazendo? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo da vida? Né? Ou dentro da própria casa também, cobrando os familiares. Né? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Né? O que você está... realmente é necessário. Né? Em alguns casos, a gente tem que sempre pensar assim, é útil, é necessário, realmente vai causar algum mal-estar, porque às vezes não vale a pena. Espera um pouquinho, silêncio, e deixa as coisas se resolverem com o silêncio. Então não faça questionários quanto à vida íntima de alguém, né? Ou seja, quanto à vida dentro do lar da pessoa. Olha, como é que está a sua vida com a sua esposa, com isso, aquilo, né? Ou o que você tem feito da sua vida particular? Não interessa, né? É a recomendação dele aqui. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém, não é apenas falta de tato. Né? Aqui é um exemplo, né, pessoal? Porque, na verdade, vale o que eu comentei, que é justamente, olha, isso vai trazer algum benefício? Pensa um pouquinho, será que vai magoar outra pessoa? Não é? Se tiver algum risco qualquer de deixar a pessoa entristecida, ou magoar, ou causar qualquer desconforto, não faça a pergunta. Então, a gente, cristãos, né, espíritas, agimos sempre no bem, na direção do bem, na direção da harmonia e inteligência afetiva, como já comentei em vários vídeos anteriores. Haja com inteligência afetiva, que é justamente isso, olha, trabalhar para harmonizar o tempo todo, o tempo todo. Bom dia, boa tarde, harmonizando com todo mundo, né? Muitas vezes procurando pensar dessa forma. O que eu posso falar que ele vai ficar feliz ou que ela vai ficar feliz? Puxa, seu cabelo ficou muito bem dessa forma. Nossa, que roupa bacana que você está. Muito elegante, gostei muito, né? Talvez você até tenha gostado, mas talvez não tanto. Mas se a pessoa vai ficar feliz e vai ajudar a criar aquele ambiente agradável, ainda mais dentro da sua casa, né? Alimentando a egrégora da sua casa,
a vibração da sua casa com energias boas, positivas, é o melhor que a gente pode fazer, acredite. Bom, então é isso. O texto de hoje foi bem voltado para perguntas, mas eu aumento para justamente qualquer tipo de diálogo, né? Qualquer tipo de diálogo. Pergunte sempre, olha, vale a pena, né? Isso que eu vou falar vai trazer algum benefício? O tempo todo. Faça isso e faça isso de forma racional. O tempo todo. Não deixe no automático, não deixe o subconsciente agindo, porque o subconsciente ele traz dentro dele lá alguns conceitos de sociedade, a novela que você viu à noite, ou seja lá o que for, né? E você acaba, ele acaba jogando para fora e querendo que você repita aquelas coisas, muitas vezes besteiras, né? Coisas sem importância, fúteis, e a gente, por vezes, se deixar no automático, a gente acaba repetindo e falando. Então é isso, é um trabalho constante aí e com o racional ligado constantemente. Mas o benefício que volta é muito grande. Muito bem, lemos então o sinal verde, perguntas, vamos agora para o livro dos Espíritos. Hoje, no livro dos Espíritos, nós vamos continuar a parte 2, capítulo 4, falando sobre a pluralidade das existências, múltiplas existências, falando basicamente de reencarnação, né? E o assunto de hoje é transmigrações progressivas e também sorte das crianças depois da morte. Muito bom. Vamos entender esses dois pontos aí. Bom, começando então por transmigrações progressivas. Pergunta 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, pois que, para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. É apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Muito bem. Então entendemos aqui que o espírito, quando ele está nascendo, ele ainda está só no instinto, quando ele é um espírito novo. Ele vai gradualmente adquirindo inteligência, né? Como tudo no universo é gradual e crescente, né? Evolutivo, né? 190, pergunta 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta: o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia pela vida. Exatamente o que falamos agora há pouco, né? Então, quando a primeira encarnação, ele ainda está com pouquíssima inteligência, aquele serzinho ainda num nível animal, mas animal mesmo, né? Então, ele ainda está adquirindo inteligência e vai gradativamente conseguir até chegar num nível de inteligência completa mesmo, né? Dentro dos limites da matéria, né? Também já falamos sobre isso no passado. A matéria impõe certos limites à inteligência, de acordo com o planeta, de acordo com o tipo do ser, né? O tipo do ser coloca as limitações também para que aquela inteligência cresça e ultrapasse as capacidades daquele ser, daquela matéria que o espírito está vivendo. Questão 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Lembrando que esse livro aqui ele foi escrito no século XIX, né? Quando ele se refere aqui a selvagens, são seres que vivem na mata, né? Seres humanos que vivem na mata, muito distantes da civilização, e aí por isso classificados como
seres selvagens, né? Lembrando que nessa época existiam seres que nem tinham contato com a civilização. E aí ele pergunta, olha, são almas no estado de infância, né? Poderia-se dizer que essas seriam, né? Resposta, de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, o mesmo um nível que está na selva, né, vivendo longe das sociedades, um ser selvagem, como chamou aqui Kardec, né, ele está já com alguma inteligência, já tem paixões, né, já consegue compreender tudo que está ao seu redor, ele já tem alguma inteligência. Pergunta A, dentro da 191. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta, de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinais de atividade e de consciência do eu. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Ou seja, quase que não tem nenhuma inteligência na alma primitiva, no serzinho primitivo, né? Na minha opinião, eles falam aqui do ser animal ainda, do ser ainda num nível ainda animal não, porque animal nós somos também, né? O homem também é um animal, né? Então, mas eu imagino aqui que eles se refiram a cachorro, gato, serizinhos ainda muito primários, né? Os animais de uma maneira geral, né? Que têm inteligência, algum nível de inteligência, desabrochando, junto com o instinto, sim, junto com o instinto, mas sim, já possuem, isso a ciência hoje prova, já possuem inteligência também. E uma inteligência primária, lógico, mas uma inteligência que já permite eles, inclusive, fazer escolha, não é? Mas num nível ainda bem primário. Explicação. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal? Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que é a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Então ele continua, é um texto, é uma explicação longa, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem esse estudo em casa. Mas a pergunta está aí, foi respondida. Vamos agora à questão 192. Tem algumas perguntas que são detalhadinhas com uma explicação, com a conclusão de Kardec, que Kardec às vezes recebia para acrescentar aquela determinada pergunta. 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Bom, comentário. Como nós vimos anteriormente, o grau mais elevado do espírito, né, que o espírito chega, é o chamado espírito puro. Então é essa a pergunta de Kardec. Pode um espírito virar um espírito puro se esforçar, né? Se tiver um proceder impecável, como ele fala aqui na pergunta? E aí a resposta: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito
quanto o comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa-se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, como nós já estudamos em outras aulas anteriores, né, as nossas provas, as nossas dificuldades estão muito relacionadas com o nosso merecimento, a necessidade que temos de passar um determinado aprendizado que não aprendemos ainda, ou que não suportamos aprender no passado em outras reencarnações também. Né? Se às vezes a gente desvia, contorna um problema numa outra encarnação, ou às vezes até na mesma, o problema volta a acontecer. Né? É aquela questão da espiral, que volta sempre o mesmo problema. E as pessoas não sabem o porquê. Não sabe porque você está contornando, porque você está se lamentando, você está atravessando esse problema de olhos vendados, sem fazer o aprendizado, sem fazer a compreensão de onde está a causa raiz do problema. Você precisa compreender o que eu tenho que aprender com esse problema que sempre aparece para mim, né? Na verdade, com qualquer tipo de prova, com qualquer tipo de dificuldade na nossa vida, a gente sempre tem que parar e pensar: o que eu aprendo com isso? Qual o real aprendizado? Ai, estou chorando, estou com muita dor, sofrimento, e a pessoa fica, às vezes, um mês com sofrimento, sofrendo por causa daquilo, né? Esse aprendeu? Provavelmente não, porque ele está sofrendo, ele prefere ficar no sofrimento o tempo inteiro, se lamentando, reclamando, que a gente falou que não pode, de jeito nenhum, né? Mas o aprendizado de fato, prestar atenção, o que eu errei, aonde eu estou errando de fato. O que eu posso fazer para melhorar? Esses são os pensamentos, tá? Para que a gente faça o aprendizado daquela determinada prova. Então é isso. Esse foi o comentário aqui, muito interessante aqui dos Espíritos. Pergunta A. Pode, ao menos, o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Eu acho que tem a ver com a resposta anterior, né? E a resposta justamente foi: olha, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho, só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, foi exatamente o que a gente comentou aqui, né? Olha, só a pessoa que descuidada, que não presta atenção para tirar proveito e observar as coisas, né? Observar para tirar o aprendizado, né? Só essa pessoa descuidosa é que não faz o aprendizado e que aí vai voltar no mesmo ponto. Foi essa a resposta. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. 193, pergunta 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não.
Então, os espíritos já comentaram em outras questões anteriores, né? Olha, nós não retrogradamos, ou seja, nós não voltamos atrás com o que nós aprendemos, né? O conhecimento ninguém tira de você. Tem um ditado popular que fala isso. Esse é um ditado popular que vale a pena de fato, porque ele é verdadeiro. O conhecimento você não perde, você mantém e leva sempre acrescentando com novos aprendizados. Então, ele pergunta aqui, olha, pode descer mais baixo do que esteja na atual, na próxima encarnação, né? E aí eles falam, olha, com relação à posição social, sim, né? É necessário para o espírito, numa encarnação, você estar numa posição muito boa social, numa outra você estar numa posição intermediária e numa outra você estar numa posição muito baixa socialmente, né? Nada impede, normalmente, um espírito que já tem um conhecimento muito bom, né? Se ele cair numa posição de poucos recursos sociais, né? Ele consegue rapidamente sair daquela posição, porque ele contém um conhecimento todo já adquirido de outras encarnações que o impulsionam. Então é muito comum isso. E a gente vê muitos exemplos assim. Mas é necessário passar por todas as experiências. E a forma de passar pelas experiências são as reencarnações, nos colocando em locais diferentes, em níveis sociais diferentes. É essa a resposta dos espíritos aqui. Muito bem, questão 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime um corpo de um celerado, ou seja, uma alma boa de um ser bom, né? Ela pode animar um corpo de um celerado, né? O que é um celerado? Celerado é um assassino, um cara muito maldoso, né? Um assassino e tal, né? Mas Kardec não tinha feito ainda o entendimento, né, que a gente tem hoje, né? Não é o corpo de um celerado. O corpo não tem o desejo de ser um celerado, né? O corpo é só matéria, né? Bom, mas os espíritos responderam aqui para ele da seguinte forma: não, visto que não pode degenerar, ou seja, ele já é um ser bom. Então ele não vai voltar atrás, ele não vai retroagir e se transformar de repente em um ser degenerado, né? Então é mais ou menos essa a resposta aqui dos espíritos. Mas é importante observar isso também, olha, não é o corpo que define, porque da maneira como Kardec coloca, olha, anime o corpo de um celerado, né? Então, não é o corpo que define se o ser vai ser bom ou acelerado. É o espírito. Isso é muito importante a gente entender. Questão A. A alma de um homem perverso, um espírito perverso, né? Pode tornar-se a de um homem de bem? E a resposta é sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. É importante só comentar, acrescentar aqui, né, que essa foi a resposta dos espíritos. Mas é importante a gente reforçar que, olha, sim, ele vai sim se tornar um homem de bem. A gente nunca pode dizer este é perverso, este é mau, este é bom, este é inteligente. Não, não se fala. No Espiritismo é um conceito básico, né? A gente nunca fala este é. Ah, eu sou assim mesmo. Não existe isso. Você é se você quiser continuar sendo. No momento em que você botar na cabeça de que não, eu sou a forma que eu quero, eu mudo, eu vou mudar e você muda. Depende do esforço pessoal do ser. Tem gente que você já deve ter ouvido falar: ah, meu pai era assim, eu sou também. Como se as decisões, às vezes, da vida dependesse do nosso DNA ou de um parentesco familiar. Tem gente que fala isso. Corrija na mesma hora. Diga, como espírita, com a experiência e estudo que você tem, diga não.
Não, depende de você apenas. Não, isso não vem pela família, não vem por DNA. A escolha de vida não vem de jeito algum. Tá? E não é porque é preguiçoso, é, é preguiçoso, ou é bom, ou é mal, que não pode mudar amanhã. Né? A pessoa é boa, mas ela pode cometer erros também. E a pessoa que é má, ela pode também melhorar e sair do estado que ela está atuando. A pessoa é boa, importante entender. Ela é boa, ela acerta a maioria das vezes. Mas de vez em quando ela comete uma coisa ruim, ela tem um deslize. São aquelas situações intermediárias. É o ser que está evoluindo, mas que não é perfeito ainda. Quando chegar no perfeito, que é o nível máximo, que aí não está nem no nível perfeito, no nível puro, né, o espírito puro, nem encarna mais. Nem precisa encarnar, como nós já lemos anteriormente. Tá bom? Bom, mas é isso, tá? Então, questão 195. A questão 195, ela fala a possibilidade de se melhorarem noutra existência, noutra vida, noutra encarnação, né? Não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigi-las mais tarde? Resposta: aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a este trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso. E essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência, que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se, o progresso, ou retardar-se indefinidamente. Bom, e aí qual é a conclusão que a gente tira aqui? Né? Uma resposta longa que os espíritos deram aqui. Uma pergunta boa também, né? Mas o que a gente entende, né? Ora, não é bom estar na matéria, né? Quem pensa que estou aqui aproveitando, a vida no mundo é uma maravilha, né? Está redondamente enganado. A vida é uma maravilha na espiritualidade e nos níveis elevados. Essa é a felicidade perfeita. Aqui a gente tem relances de felicidade e de alegria, mas é rápido, passa, e normalmente vem dores depois. Né? Então o ser encarnado sofre, sempre, e vai pagar por todos os maus que fez. Esse é o pensamento, esse é o entendimento. E mesmo que o espírito não faça na carne, quando ele desencarna, cai a ficha e ele faz esse entendimento. E aí ele, percebendo o que fez, na outra encarnação ele vai tentar de novo. Tentar ser bom, tentar evoluir. Porque senão fica encarnando indefinidamente. Né? Na roda da samsara, como dizem os orientais, os budistas, hinduístas, né? Que é justamente reencarnação atrás de encarnação. E eles, da mesma forma que nós, acreditamos que um dia, depois de muitas encarnações e muita progressão, elevação do ser, né,
Isso todas as reencarnacionistas, todas as religiões reencarnacionistas pensam também dessa forma. Depois de muito esforço, o ser então se liberta dessas constantes reencarnações. 196. Transmigrações progressivas. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Pergunta, né? Ou seja, você tem que ficar encarnando sempre na vida corpórea para conseguir fazer a sua evolução? E a resposta, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas reencarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem, que é chegar na perfeição. Né? Vamos à perguntinha A do 196. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Resposta: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. És tudo. Então, é isso. Tudo é o espírito. Não pensa que o corpo vai influenciar se você vai melhorar ou se você vai piorar. E falando justamente sobre a evolução e dizendo que sim, precisa encarnar na matéria para poder fazer a sua evolução. E não é o corpo que vai dizer se o teu espírito vai ou não evoluir, né? É o teu espírito que tem que tomar as decisões corretas, fazer as escolhas corretas. E aí entra o livre-arbítrio, né? Em que a gente faz as nossas opções. E a gente fazendo as escolhas no caminho do bem, aí a gente está evoluindo. Tá bom? Lógico, existem as provas também. Né? Se você escolher passar por uma prova, e isso às vezes a gente escolhe, a gente tem o direito, às vezes, de escolher lá no alto, né? De um corpo defeituoso, ou qualquer tipo de problema desse tipo na matéria, né? É uma forma também de você se depurar. Mas aí foi feita uma escolha, foi feita uma opção. Não é o corpo que toma essa decisão. Somos nós que, acima de tudo, tomamos a decisão de passar pelaquela prova para conseguir a depuração. Vamos à questão 197 agora sim, que é sorte das crianças depois da morte. Vamos ver o que ele quer dizer. Pergunta 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenridade? Resposta: algumas vezes o é, muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, quer dizer, não é porque uma criança morreu jovem que ela não fez aprendizado nenhum e que ela é um espírito iniciante, né? Ela pode já ter vivido várias outras encarnações anteriores e precisar ter passado pelaquela prova de desencarnar por alguma razão, né? Não nos cabe ficar imaginando, existem diversas situações que levam a isso, mas pode ter necessidade de ter passado pelaquela prova e ela pode ser um espírito já de muitas encarnações. Questão A, dentro da 197. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o do seu pai? Resposta: isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na Terra? Né? Então, muitas vezes a gente encontra espíritos jovens, filhos, né? Dando exemplos para os pais. Tá bom?
Então, tudo depende do ser, da quantidade de encarnações que aquele ser está, né? Mas não significa que toda geração nova que vem melhor. Não é isso. É o espírito, é o ser. É o ser que importa. Às vezes, um indivíduo ele já teve muitas encarnações. Vem mais uma, porque são diversas encarnações que nós precisamos ter. Ele vem mais uma, né? E às vezes ele é muito mais adiantado do que o pai, né? Ou porque é um espírito mais antigo, ou porque escolheu o caminho melhor de evolução. Bom, 198 agora. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em enfermidade pertence a alguma das categorias superiores? Resposta: se não fez mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que padecer. Se for espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, não é porque é criança e morreu cedo, né, que é um espírito puro. Não é, não se pode afirmar isso, né? Pode ser que seja, pode ter vindo para uma missão, para dar um exemplo, alguma coisa desse tipo, né, um espírito elevado, mas pode ser também que não, pode ser que tinha que passar pelaquela prova. E é natural isso, e temos que levar a morte de forma mais natural. Porque sabemos que tudo continua, e continua muitas e muitas encarnações. 199. Questão 199, ainda dentro de sorte das crianças depois da morte. Pergunta: por que tão frequente a vida se interrompe na infância? Resposta: a curta duração. Aí vale só um parênteses aqui. Esse livro foi escrito no século XIX. Então, a realidade do século XIX era terrível, né? Principalmente com as crianças, porque não se tinha vacina, não se tinha uma opção de recursos que a gente hoje tem, né? Para que mantenha a vida, né? Então, muitas crianças não conseguiam seguir desencarnando cedo. Então, a pergunta: por que tão frequente a vida se interrompe na infância? Resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui a provação ou expiação para os pais. Então pode ser diversas coisas, tá? Eles estão citando aqui algumas. Pode ser que seja um espírito que tenha desencarnado antes, precisa cumprir um pouquinho mais, e aí ele volta logo em seguida. Fica pouquinho tempo, e aí desencarna. Só para cumprir aquele período que ele tinha que cumprir na matéria, né? Fazer mais algum aprendizadozinho. Ou servir como mecanismo para o aprendizado dos pais, como ele comenta aqui. Questão A, dentro da 199. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Então, a resposta aqui dos espíritos: recomeça outra existência. O recomeça outra existência aqui não significa nasce em seguida. Não, não é isso. Recomeça a sua outra existência no mundo espiritual. A gente sabe que desencarna aqui e vai para um plano espiritual, num dos níveis, é recebido. Né? O espírito de uma criança, então, que é um espírito ainda em tenra idade, ainda está muito perturbado quando desencarna, né? Porque é muito jovem, não teve a maturidade suficiente ainda de compreender a matéria. Então, quando ele desencarna, quase sempre ele é muito bem recebido pela espiritualidade. Eu digo quase sempre porque existem casos de espíritos muito raivosos, né, que encarnam e que são crianças também. Temos que compreender isso, né? Então, existem espíritos muito elevados que desencarnam quando crianças, mas existem também espíritos que ainda estão muito
muito maus ainda, né? Muito nervosos, muito... E esses, então, desencarnam, né? E vão todos para o mundo espiritual. Naturalmente, aquele ser elevado, ele vai para um nível bem mais alto, para uma cidade, né? E segue a sua outra existência no mundo espiritual, como um espírito. Lembra? O espírito não é uma criancinha, o espírito é uma bolinha de luz energética, né? Que se for um espírito muito elevado, a bolinha tem uma irradiação imensa. Se for um espíritozinho começando agora, ele é uma bolinha pequenininha, escurinha ainda não muito brilhosa, né? Então é isso. Então o espírito vai e segue, né? Ah, mas ele não tem perispírito? Sim, tem perispírito. E o perispírito da criança ainda fica naquele formato pequeno durante um tempo, né? E depois, gradativamente, dependendo com o merecimento do ser e tudo, ele aí vai crescendo no mundo espiritual e pode até assumir formatos de outra vida, dependendo do nível do espírito, né? De encarnações anteriores a essa última, também é possível. Bom, pessoal, é isso. Fechamos hoje a aula aqui. Terminamos aqui em Sorte das Crianças Depois da Morte, né? E na próxima aula começamos Sexos nos Espíritos, né? Tem sexos nos espíritos? As perguntas vão mais ou menos por essa linha, né? A primeira pergunta, inclusive, é essa: tem sexo nos espíritos? Pergunta Kardec aqui, né? Existe o masculino e o feminino nos espíritos, tá? Então não perca a próxima aula. Esse é o próximo assunto aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Uma aulinha um pouquinho mais longa, mas vale a pena, tá? Vamos, então, nos ver na próxima aula. Um beijo no coração de todos.